Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao CDF Concursos. Eu sou o professor Eduardo Fávero, professor de Direito Previdenciário, e estarei com vocês nesse mini-curso tratando de alguns assuntos bastante interessantes, porém introdutórios, do estudo do direito previdenciário. Hoje iremos analisar os regimes próprios de previdência social, já incorporando as modificações trazidas pela reforma da Previdência promulgada pela Emenda Constitucional 103 de 2019. Aqui para a nossa telinha, temos aqui o título da aula, RPPS, os regimes próprios de previdência social. Aqui o sumário da aula, vamos ver uma definição do que é o RPPS, os tipos de aposentadorias, o valor dos benefícios e aposentadoria do professor, que é específica. O artigo 40, então, da Constituição Federal, ele foi alterado, porque a Emenda Constitucional 103, ela retira do caput do artigo 40 uma garantia que o servidor tinha da adesão a um regime próprio de previdência social. A Emenda Constitucional 103, ela vem num tom de vedar a criação de novos regimes próprios e de incentivar que os regimes próprios existentes deixem de existir, que sejam incorporados cada vez mais pelo RGPS, tendo em vista a dificuldade dos entes federados de administrarem adequadamente esse tipo de regime, tendendo, obviamente, a serem deficitários, a contribuírem para o problema fiscal do nosso país. Então, isso foi retirado do artigo 40, que ficou assim: o regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. Nós tivemos a oportunidade já de apresentar esse caput para você numa aula anterior. Aqui é simplesmente para você recordar o que esse artigo 40 define, o que é um regime próprio de previdência social. É uma espécie de um privilégio mesmo dos servidores titulares de cargos efetivos, que têm adquiridos privilégios diferenciados para suas condições de aposentadoria e de pensão. Então, seria um incentivo a mais para você ser servidor público no nosso país. Seria, vamos dizer assim, uma prebenda, um benefício a mais para o servidor público. Então, é um dos motivos que está sendo desincentivado, então, buscando uma maior igualdade entre todos os trabalhadores. O parágrafo 20, ele veda a existência de mais de um regime próprio de previdência social. Então, perceba, antigamente, esse parágrafo 20 aqui ele nem foi muito alterado, mas já tinha um indicativo de que o mesmo ente não poderia ter mais de um regime próprio de previdência. Um só já é complicado de administrar, imagine mais de um. E de mais de um órgão ou entidade gestora desse regime, para tentar facilitar, organizar a administração. Um órgão ou entidade gestor e só um regime próprio de previdência social para cada ente federativo. E aí abrangido todos os poderes, porque podia acontecer, o judiciário então quer criar o regime próprio dele, o legislativo quer criar o regime próprio dele. Não pode, tá? Órgãos e entidades autárquicas e fundacionais. Lá o Banco Central quer criar um regime próprio dele. Também não pode. Só pode um regime próprio por ente federado. Tá? Aí, observados critérios, parâmetros e natureza, que trata o parágrafo 22, essa alteração. O parágrafo 22 é um parágrafo novo do artigo 40, que traz justamente a vedação da criação de novos regimes próprios de previdência social. Está aqui, vedada a instituição de novos regimes próprios de previdência social. E vai ter uma lei complementar federal que vai estabelecer as normas gerais de organização, funcionamento e responsabilidade para a sua gestão. Já existe uma lei, a 9717, uma lei ordinária, que trata dessa questão, mas não foi suficiente para garantir aí o bom funcionamento, o bom andamento desses regimes próprios. Perceba como a Emenda Constitucional 103, ela traz elementos de incentivo à extinção desses regimes próprios. Ou seja, essa lei complementar federal vai trazer no seu bojo requisitos para a extinção desses regimes próprios. E, consequente, vai deixar o pessoal desamparado? Não, vai ter uma migração para o regime geral de previdência
social. Obviamente, isso aqui não vai ser fácil do pessoal conseguir lá no Congresso, né? E em cada ente aí, em cada ente federado. Com certeza, os servidores vão se mobilizar, né, para proteger aí os seus interesses, os seus direitos, mas essa é a intenção, né? A Constituição já está indicando, né, um caminho, né, de que essa questão dos regimes próprios de previdência social não deu muito certo, justamente pelo descontrole financeiro, desequilíbrio financeiro e atuarial, que é um dos pressupostos de sua existência, mas que do jeito que a coisa está andando, não está atendendo a esses pressupostos. Aqui nós vamos ver então agora os 3 tipos de aposentadoria do servidor público, como ficou, né? Aqui para mim, né? São basicamente então 3 tipos. O primeiro é o servidor público que durante a sua vida laboral ele tem algum problema, né? Ele sofre um acidente, alguma doença que o impossibilite, que o incapacite a exercer as suas atividades laborais. Então, ele pode ser aposentado por incapacidade permanente para o trabalho. Perceba o adjetivo ali, permanente, significa que serão realizadas avaliações periódicas para certificar que realmente ele não pode trabalhar, né? Inclusive, a Constituição agora, com a emenda constitucional 103, ela dá muita ênfase na questão da readaptação. Então, o servidor pode ser deslocado de um cargo para outro, em que esse segundo cargo, ele tenha condições de trabalhar adequadamente, de exercer alguma função, alguma tarefa, alguma atividade, já que no cargo original ele não tem mais condição devido às suas limitações, por doença, por acidente ou por qualquer outro motivo, tá? Mantendo, inclusive, o salário de origem. Então, ele está lá num cargo que ganha bem e tal, né, mas sofre esse acidente e tal, então vai ser aposentado diretamente? Não necessariamente, ele pode ser aproveitado num cargo mais simples, né, onde ele possa trabalhar, né, que não exija todas as habilidades, aptidões, né, que agora ele não dispõe mais devido ao acidente, né, mas que ele precisaria ter no cargo original, ele pode ser aproveitado nesse outro cargo, né, e dessa forma contribuir aí para o bom andamento das atividades da União, do Estado, do município, do ente federado ao qual ele estiver trabalhando, né. Ele só vai ser aposentado, né, por incapacidade permanente se ficar constatado que realmente não tem como, né, ele trabalhar, ele precisa ficar em casa, de repouso, etc. e tal. E aí, mas mesmo assim vai ter essas avaliações periódicas aí que vão medir a sua capacidade. A segunda forma é a aposentadoria compulsória, continua igual, tá? 75 anos, apesar da redação da Constituição estar uma maluquice, lá tem 70 anos e 75. Obviamente, você tem um artigo lá que diz que você é obrigado a ir para casa aos 70 ou aos 75, você só é obrigado a ir para casa aos 75, né? Porque o dos 70 ali, você, não, mas eu posso ir com 75. Então, você não é obrigado a ir com 70, a compulsoriedade é só para os 75 anos, tá? E a terceira forma mudou bastante agora com a emenda constitucional 103, estabelece limite, né, bem claro, de idade, uma forma só de aposentadoria voluntária para o servidor público, tá? Essa aqui é a regra para quem, obviamente, não vai ser pego por nenhuma regra de transição. As provas, né, normalmente não caem nas provas, regra de transição, tá? Mas para a vida do servidor é muito importante, né? Mas a regra geral agora, né, para aqueles que vão entrar, para aqueles que não pegam a regra de transição, é a seguinte, né? 62 anos para mulher e 65 para homens, ainda mantida aí algum tempo de contribuição, que são 25 anos, é um tempo mínimo de contribuição, 25 anos, tá? Obviamente, o cálculo do valor do benefício, quanto mais próximo de 40 anos, aí chega a 100%, tá? Mas o mínimo é 25 anos de contribuição. E você tem aí ainda os 10 anos de serviço público, 5 anos no cargo, como requisitos adicionais na União, né? Relembro que esse artigo é importante, esse inciso 3º, né, do parágrafo 1º do 40, porque ele vai só para a União, né? Os estados e municípios ficaram de fora da emenda constitucional 103, há uma PEC paralela tramitando, né, a PEC 133, então vamos sempre ficar atentos aí. Estado e município, então, está fora aí do 40 por enquanto, tá? Então pode ser que isso seja modificado, né? Estaremos sempre atualizando, né? O professor de direito previdenciário tem uma vida complicada, né? Tem que sempre estar atualizando as aulas para não, obviamente, deixar você desinformado, né? Você tem que estar atento aí às modificações, que previdência é um assunto bastante dinâmico, está sempre sendo alterado, né? Direito previdenciário é um assunto que a gente sempre tem que estar acompanhando e nos atualizando, tá? Mas não se preocupe, você sempre será informado das modificações que estão acontecendo no Congresso, na legislação, por meio de nossas aulas, de nossos artigos, da atualização permanente aí do nosso material, ok? Voltando aqui para a nossa telinha. Então aqui está o texto, né, do primeiro.
por incapacidade permanente para o trabalho, no cargo em que estiver investido, quando insuscetível de readaptação, né, quando ele não tem condição de ser aproveitado em outro cargo, então ele é aposentado por incapacidade permanente para o trabalho. Então, se ele for insuscetível de readaptação, vai ser obrigatória a realização de avaliações periódicas, perícias, né, médicas, para verificar se ele vai realmente, né, continuar aposentado por incapacidade ou se ele já tem condição de ser reaproveitado, né, em um outro cargo mais simples ou até mesmo no cargo de origem, né, se ele se recuperou lá do acidente, se ele conseguiu se curar da doença, etc. Aqui a aposentadoria compulsória, né, veja a redação, né, 70 ou 75, obviamente, a lei complementar 152, a lei esclarece que é 75 anos, mas se você coloca, como falei, né, dois requisitos. Ó, você tem que ir para casa obrigatoriamente aos 70 ou aos 75, então esse daqui não serve para nada, né? O limite, obviamente, é 75 anos. Depois, quando você completa 75 anos, hoje você tem que parar de trabalhar. Você precisa, no serviço público, você tem que ir para casa obrigatoriamente pela aposentadoria compulsória. Mas o caso mais geral, né, o povo em geral quer se aposentar logo, né? Então, a regra da aposentadoria voluntária ficou uma regra só, né, no âmbito da União, né, os estados, o DF, municípios estão fora disso, tá, porque vai ter que ter uma emenda às constituições e leis orgânicas próprias, né, ou então a PEC paralela vai vir modificar isso daqui, mas por enquanto isso é o que está valendo. Tá? No âmbito da União é isso aqui mesmo, isso aqui não vai mudar. Tá? Então já memorize, 62 anos se for mulher, servidora pública federal, e 65 anos de idade se homem servidor público federal, com algumas outras condições, 25 anos de contribuição mínima, tá, do servidor, mas aqui eu recomendo você fazer 40, tá, para você chegar no 100%, tá, do valor, 100% não do valor do que você recebe, não existe mais a integralidade, tá, mas é o valor máximo do benefício que ele pode ser atingido aqui a 40 anos, tá, tem a continha lá, um ano de contribuição, você vai aumentando tantos percentuais para chegar a 100% só aos 40 anos, tá? Então, já fica com essa dica aí, se você é servidor público, se você pretende ser servidor público, né, passando no seu concurso, é bom você já pensar em 40 anos de contribuição, para pegar um bom benefício lá na frente. Mas tem que ter aí 10 anos no serviço público, então às vezes o trabalhador da iniciativa privada, né, chega no finalzinho, faz concurso, já tem lá seus 60 anos, acha que vai se aposentar com 65, aí não, porque você tem que ter 10 anos de serviço público, tá? E 5 anos no cargo, chega aí, faz prova para juiz aos 64, né, você vai ter que ficar lá até os 69 pelo menos, porque você precisa ter 5 anos no cargo último para você se aposentar, né? Então preste atenção que tem todos esses requisitos que valem para a União, muita atenção, isso aqui é para a União, porque os requisitos dos estados e do DF dos municípios, cada Constituição estadual, cada lei orgânica municipal do DF vai fazer aí as suas exigências, estabelecer aí os seus requisitos. Aqui então tem um esqueminha para você da aposentadoria do RPPS na União, tá? Você tem por incapacidade permanente, a voluntária ou a compulsória. A incapacidade permanente é insuscetível de readaptação, tá? Precisa de avaliações periódicas. Você tem, né, para o homem 65 anos de idade na voluntária, para a mulher 62, com 25 de contribuição mínima, 10 anos de serviço público, 5 anos no cargo, e a compulsória, obrigatoriamente, aí, aos 75 anos. Reforma da Previdência, então, estabeleceu um tempo mínimo de contribuição de 25 anos, tanto para homens como para mulheres, 65 anos de idade para homens, 62 para mulheres. Isso aqui eu tenho certeza que você não vai mais esquecer. Mas ela colocou uma tabelinha buscando se aproximar, na verdade houve uma unificação aqui, tanto serve para o RGPS quanto para o RPPS. Perceba, né? Antigamente lá no RGPS a gente tinha 3 alíquotas, né? Eram 8, 9 e 11% de desconto, tá? E elas não eram progressivas. O que significa isso? Antigamente, se você ganhasse de um salário até mil e poucos reais, você pagava 8%. Se você ganhasse de um real acima daquele limite, você entrava na alíquota de 9%. E se você ganhasse R$1 acima desse limite superior aqui de 9%, você entrava já na alíquota de 11%. Tá? Hoje em dia mudou, essas alíquotas são progressivas e por faixa. Como assim, professor? Vamos lá. Então, se você ganha até um salário mínimo, a sua alíquota não é mais de 8%, tá? Ela é de 7,5%. Então, houve realmente uma redução na contribuição daquele que ganha um salário mínimo, né?
passou de 8% para 7,5%. Ah, 0,5% não é pouco, mas para quem ganha pouco, 0,5% é alguma coisa. Né? Soma esse 0,5% aí ao longo de uma vida inteira de trabalho, né? Todo mês. Vai dar aí para comprar alguma coisinha a mais, tá? O fato é que, como essa alíquota ela é progressiva, então se você ganha R$ 1 acima de um salário mínimo, poxa, professor, mas aí eu já vou entrar no 9% sobre tudo? Não! O que você ganhar até um salário mínimo, a alíquota é de 7,5%. Esse R$ 1 que você ganha acima de um salário mínimo, aí nesse R$ 1 vai incidir 9%. Isso aqui é uma alíquota progressiva, é que nem imposto de renda. Né? O camarada, então, ganha lá R$ 2.500. Qual vai ser a contribuição previdenciária dele? Bom, de 0 até um salário mínimo vai incidir 7,5%. De um salário mínimo até R$ 2.000 vai incidir o 9%. Perceba que o 9%, o salário mínimo hoje está cerca de R$ 1.000, então 9 vai incidir somente sobre R$ 1.000. Sobre 2.000 menos 1.000, que dá 1.000, ele vai incidir 9 sobre essa diferença aqui. E esses 12%, essa alíquota de 12%, vai incidir somente sobre esses R$ 500 que ele ganha acima de R$ 2.000. Né? Isso é progressividade. Né? Então, para o camarada que ganha lá, é o teto do RGPS. Né? O teto do RGPS hoje é R$ 5.839, aproximadamente, tá? Então tem lá, poxa, ele vai descontar 14%? Não, ele vai descontar menos que 14%. Por quê? Porque do que ele ganha de 0 até R$ 1.000, que é o salário mínimo, vai incidir o quê? 7,5%. De 1.000 a 2.000 vai incidir o quê? 9%. De 2.000 a 3.000 vai incidir o quê? 12%. E de 3.000 até 5.839 vai incidir 14%. Então perceba que é uma conta aí que tem que ser feita, né, de forma progressiva, que vai dar um número menor que 14%. Tá? Obviamente, para o camarada que ganha lá, né, o teto do serviço público, né, que hoje é cerca de R$ 39.000. O que ganhar acima do teto do serviço público, né, e tem gente aí que acumula, tem gente aí que ganha verbas indenizatórias, né, que acaba recebendo acima desse 39 mil, vai ter uma alíquota boa, mas que vai incidir somente sobre o que ele ganhar acima desses R$ 39.000. Né? Então, do teto do RGPS a R$ 10.000, a alíquota é 14,5%. De 10.000 a 20.000, a alíquota é só para 16,5%. Acima de 20.000, pega uma alíquota boa aí, 19%. Mas se eu ganho 20.001 reais, esse R$ 1 vai incidir 19%, mas a faixa anterior é que vai valer as faixas anteriores. Né? Então, todo mundo aqui vai ser descontado de forma progressiva, né? Como é o imposto de renda hoje. Né? Se você também, o imposto de renda é dessa forma, assim, você tem as faixas e o que você ganha de 0 até o limite da primeira faixa, né, você vai descontar aquela primeira alíquota. E assim por diante. Tá? Isso aqui também vale para o RGPS, mas o RGPS, o salário de contribuição, ele se restringe simplesmente a essas 4 primeiras linhas aqui, né, que ninguém desconta mais do que o teto para o RGPS. Se você quer descontar mais, você procura, então, um regime de previdência complementar para complementar a sua aposentadoria. Mas o valor máximo do benefício do RGPS, aí a exceção é o salário maternidade, mas para aposentadoria e pensão, é o teto. Né? Ninguém vai ganhar mais que o teto do RGPS. Tem umas exceçõezinhas aí que a gente vai estudar, né? A questão do aposentado, que precisa de uma pessoa, né? Aposentado por incapacidade, né? Agora por incapacidade permanente, que precisa de uma pessoa, né? Especificamente para cuidar dele o dia inteiro, pode ganhar até 25% a mais. Né? Mas essas regras também aí podem ser alteradas, né? Muita atenção aí nas modificações do direito previdenciário. É importante você saber que não vale mais aquela tabelinha, né, de 8, 9 e 11%. A tabela agora ficou um pouco mais complexa, né, devido à progressividade. Questão de prova. Um servidor público federal poderá se aposentar, servidor, né, homem, aos 65 anos de idade, voluntariamente, com proventos proporcionais. Aí proporcional é aquela conta, né, é o tempo de contribuição, né, que a gente até 25 anos, né, vai ganhar proporcionalmente a uma porcentagem, 60%, por exemplo, chegando aos 40 anos de contribuição com 100%. Então, desde que cumpra o mínimo de 10 anos na carreira, serviço público, 5 anos no cargo, ainda que não possua 25 anos de tempo de contribuição, não, ele precisa, né, ter esse mínimo estabelecido aqui na União, né, Federal. Então, por isso que está errada a questão. Ele precisa ter 25 anos, né? O valor da aposentadoria não vai ser
tão boa assim, porque ele precisa, é bom ele ficar mais tempo, ele tem que contribuir mais para ter um benefício maior, né? É proporcional mesmo ao tempo de contribuição. Só que ele precisa ter esses 25 anos aí no mínimo. Parágrafo 2º, 40. Os proventos de aposentadoria não poderão ser inferiores ao valor mínimo, que se refere ao parágrafo 2º do 201. O parágrafo 2º do 201, ele estabelece o salário mínimo aí como valor mínimo dos benefícios que substituam, né, o salário do trabalhador. Tá? Então, a aposentadoria no serviço público não pode ter um valor inferior ao salário mínimo. No RGPS também. Né? Esse artigo aqui, esse parágrafo aqui, estabelece isso para o RGPS. Então, o 40, que é o do RPPS, também segue uma regra semelhante, né? Mas também ele coloca um limite máximo, né? Não poderá ser superior ao limite máximo do regime geral da Previdência Social. Ou seja, você tem um limite mínimo, salário mínimo, e você tem um limite máximo, teto do RGPS, que hoje é de R$ 5.839 em 2019. Isso é ajustado todo ano, normalmente em janeiro. Tá? Então, agora, em 2020, isso deve ir para 6 mil, por aí, e assim por diante, né? Dependendo de quando você for assistir a aula, pode ser que você já tenha um valor diferenciado. O fato é que existe, né, para o valor da aposentadoria, esses limites. Ah, professor, mas eu tenho conhecido meu que ele ganha 30 mil reais de aposentadoria. Essa era a regra anterior, antes de diversas reformas da Previdência que já aconteceram. Essa agora é a regra que está valendo para quem está entrando agora, para quem não está pegando regra de transição nenhuma. Tá? Então você tem esses limites aqui. E ele coloca uma ressalva no final. Observado ou disposto nos parágrafos 14 a 16. O que é isso? Fala do regime de previdência complementar do servidor público, né? Que agora os entes federados são obrigados, né, a criar esse regime de previdência complementar para o seu servidor público. Ou seja, por quê? Porque o RPPS vai oferecer um valor máximo aí do teto do RGPS. Ah, mas eu quero receber mais. Então tem que ter alguma coisinha organizadinha lá para que o servidor público possa complementar com contribuições adicionais lá no futuro a sua aposentadoria, né? Então se estabelece aí regras para a criação de regime de previdência complementar para o servidor público. No caso da União, né, o FUNPRESP já existe lá desde a lei de 2012, né, tem 2013 já está funcionando. Quem entrou de 2013 para cá já tem essa possibilidade de adesão ao FUNPRESP, que é o regime de previdência complementar do servidor público federal. Né? Já tem diversos estados e municípios já estão indo nesse caminho agora, então eles têm que obrigatoriamente oferecer isso para o seu servidor público aí de cargo efetivo, para que ele possa complementar a sua aposentadoria além do teto do RGPS. Parágrafo 3º. As regras para cálculo de proventos de aposentadoria serão disciplinadas em lei do respectivo ente federativo. Ou seja, cada ente federativo vai ter uma lei específica que vai determinar regras para o cálculo desses proventos, né? Está uma espécie de desconstitucionalização do valor do benefício, que é mais fácil ser modificado aí por lei complementar ou lei ordinária, aqui ele botou lei ordinária, né? Para que, dependendo aí da questão do equilíbrio financeiro atuarial, o ente possa fazer essa modificação de forma mais fácil, né? Porque mudar uma PEC, ela é complicada para passar, né? São 2 turnos em 2 casas, 3/5 das votações, dos votos, então exigem condições políticas muito favoráveis. Já uma lei ordinária, maioria simples, é mais fácil de passar, né? E a grande novidade trazida aí pela emenda à Constituição 103 é a seguinte, aqui para mim. A regra geral, antes da emenda constitucional, da reforma da Previdência, é que para se calcular o valor do benefício, a gente pegava as 80% maiores contribuições da sua vida laboral inteira. Então, se você tivesse tido um emprego ruim, ganhasse pouco em determinados instantes da sua vida, mas depois conseguiu ganhar melhor e tal, então aquele período, né, do emprego ruim, do salário baixo, ele era desconsiderado para o cálculo do seu salário de benefício. Isso era interessante, né? Por quê? Porque, em média, isso aumentava bastante, né, o salário, o valor do provento do benefício lá na frente. Agora, com a reforma da Previdência, isso não é mais assim, né? Então, haverá o cálculo de não se pegar todas as contribuições, a 100% contribuições, todas as contribuições. Então, se você ganhou um salário baixo, contribuiu pouco lá no início da sua carreira, isso vai afetar o valor do seu benefício lá na frente na sua aposentadoria. Você não vai ter como descontar isso, né?
Então perceba que isso, obviamente, gera uma economia, né? Obriga você, inclusive, a se planejar, a contribuir mais num regime de previdência complementar para compensar que o valor da sua aposentadoria do regime próprio vai ser menor do que os 100% que você está pensando aí do salário de contribuição. Não vai chegar nem no teto do RGPS esse valor, né? Porque você vai ter que ter um bom tempo de contribuição e você vai ter que ter ganho bem a vida inteira para poder chegar a 100%. Na verdade, você teria que ganhar o teto a vida inteira, né? E quem já começa a vida profissional ganhando um salário acima do teto, né? São poucas pessoas. Então perceba que isso realmente vai ter um impacto grande aí no valor do benefício. Voltando aqui para a nossa telinha. Está lá na emenda constitucional, porque a emenda constitucional tem vários artigos que ela não modifica, que são dela, tá? Não modifica a Constituição, mas tem valor constitucional, porque são artigos muitas vezes transitórios, né? Não estão lá no ato das disposições constitucionais transitórias, estão na própria emenda, tá? E no artigo 26 da emenda diz o seguinte: até que lei discipline o cálculo dos benefícios do regime próprio de previdência social da União, ou seja, vem uma lei aí que pode mudar tudo de novo, né? E do regime geral de previdência social, perceba que vai ser essa lei, né? Provavelmente a lei que vai substituir a 8.213, vai modificar a 8.213, né? Então a gente está acompanhando isso aí para dar notícia para vocês quando isso acontecer. Será utilizada a média aritmética simples do salário de contribuição, ou seja, de todos, não mais 80%, tá? E das remunerações adotados como base para contribuições ao regime próprio e ao regime geral. Isso aí tanto para o regime geral quanto para o regime próprio, não mais 80% das maiores contribuições, e sim 100% das contribuições, né? Isso aqui também, né, a questão militar, né? Isso aqui são os artigos, se você foi militar e depois migrou para o servidor, para serviço público civil, né? Obviamente as contribuições lá para a pensão militar são levadas em consideração para esses cálculos, né? Mas desde a competência julho de 94. Aqui para mim, você lembra por que julho de 94? Porque é considerado que julho de 94 é o início da história financeira do Brasil, né? Quando veio o Plano Real, né? Antes disso, né, era a hiperinflação, né? Diversas moedas, cruzeiro, cruzado novo. Então era uma bagunça financeira, ninguém se entendia, você não tem séries históricas, você não tem nem como converter isso direito, é muito complicado. Então você optou então para se considerar julho de 94 para frente, tá? Então, se você já é um trabalhador antigo, provavelmente você está numa regra de transição antiga, né? Está com direito adquirido já, né? Ou então vai ser somente a partir de julho de 94 é que será levado em consideração, né, o seu salário de contribuição que você contribuiu de lá para cá, né? Então, se você contribuiu antes, isso é desprezado, né? Aí você pode até ficar aliviado, em 94 eu já ganhava bem, né? Então, beleza, né? Você já está mais tranquilo, né? Então, perceba que isso é um limite temporal. Voltando aqui para a nossa telinha. Obviamente, se você começou a trabalhar depois, aí é quando você começou a contribuir, né? O fato é que o cálculo aqui vai se pegar tudo que você contribuiu, claro que atualizado aí monetariamente aí pelo INPC, que é um índice fraquinho, né? Na verdade, não pega aí toda a perda, mas é um índice que corrige aí pela inflação oficial aí do BGE, né? E Índice Nacional de Preço ao Consumidor, né? Mas se você ganhou pouco, isso aí, milagre não faz, né? Somente a correção aí monetária. Parágrafo 4º. É vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para a concessão de benefícios em regime próprio de previdência social. Vamos lá. Aqui para mim. A Constituição estabelece, né, para que sejam evitados privilégios, né, prebendas, vamos dizer assim, requisitos mais agradáveis para um grupo de servidores do que para outros. Ela coloca como regra geral, não, é vedada você conceder benefícios com critérios diferenciados para grupos específicos de servidores. Mas é sempre assim? Não, tem várias exceções. Vejamos quais são elas. Vamos lá. O parágrafo 4A, esse é um novo parágrafo, né? Também foi inserido aí pela emenda constitucional 103. Servidores com deficiência previamente submetidos à avaliação biopsicossocial, realizada por uma equipe multiprofissional e interdisciplinar. Atenção, né? Então, você que é um servidor com deficiência,
você então tem condições, você vai ter tem regras específicas, né, com idades menores do que a regra geral, né, para você se aposentar. Obviamente, né, você vai, para poder então ter direito, você vai passar por uma avaliação chamada biopsicossocial. Antigamente não existia esse termo, era só uma perícia médica. Ou seja, existia apenas um médico, chegava lá e decidia, com base em critérios médicos, né, se você era deficiente ou não. E aí, se você tinha direito de se aposentar com as condições do deficiente ou não. Hoje, o conceito evoluiu e se exige, então, que essa avaliação não seja sempre simplesmente uma perícia médica, e sim uma avaliação biopsicossocial, ou seja, que vai levar em considerações não só os aspectos médicos, mas também os aspectos psicológicos, os aspectos sociais, né? Ou seja, se você é deficiente, mas você não tem condição, né, de transitar, você mora num lugar muito difícil, de difícil acesso, você ali com a não tem nem cadeira de rodas, né, você tem que descer muita escada, é mais complicado para você continuar trabalhando. Então você pode ser considerado deficiente nesse contexto. Já você é um deficiente rico, né? Você tem carro adaptado, você é a cadeira de rodas automática, tua casa toda bonitinha, toda adaptada para sua deficiência, você tem plenas condições de se deslocar sozinho, chega no carro, sobe, tua condição de trabalho, teu local é acessível. Então você praticamente não é deficiente, você pode continuar trabalhando. Então o assistente social, muitas vezes um psicólogo, né, junto com o médico, uma equipe multidisciplinar, né, vai então avaliar todos esses aspectos. Não é simplesmente se você tem uma prótese, por exemplo, né, mas se você consegue levar uma vida normal, se deslocar para o seu trabalho, por que não continuar trabalhando? Você não precisa ser considerado deficiente e receber aposentadoria. Mas você é pobre, você mora num local de difícil acesso, não tem nenhuma condição, né? Então, a sua deficiência ela vai influenciar muito na perda da sua qualidade de vida. Por isso que aí sim, né? Claro, essa avaliação é que vai atestar se você vai vai ter direito a se aposentar antes ou não, né? Mas não vai ser mais levado em conta somente os quesitos médicos, e sim outros aspectos ligados à vida social e psíquica, psicológica do indivíduo. Tá? Essa é a grande novidade aí trazida pela Emenda Constitucional 103 no que tange à aposentadoria da pessoa com deficiência. Voltando aqui para a nossa telinha. Isso aí está tudo lá no artigo 40, o parágrafo 4º da Constituição. Tá? Outro grupo aí que tem aí, vamos dizer, um critério diferenciado, né? E isso aí, né, durante a tramitação da PEC 6, que deu origem à Emenda Constitucional 103, né, foi um assunto bastante controverso, não cabe a gente agora avaliar o mérito. O fato é que, se você quiser se aposentar cedo, né, tem aqui alguns cargos, né, que então mantiveram uma idade diferenciada, bem mais baixa que o resto do pessoal, né? São eles: agente penitenciário, agente socioeducativo, policial legislativo, policial federal, policial rodoviário federal, policial ferroviário federal e polícia civil dos estados. Apesar da PEC 6, da Emenda Constitucional 103, não valer para os estados e municípios, né, em geral, né, eles já colocaram aqui que a polícia civil dos estados, né, já tem garantido aí um critério diferenciado para a aposentadoria e tempo de contribuição também, ou seja, idade e tempo de contribuição diferenciadas, né? Não vai ser 62 anos para mulher, 65 para homem, vai ser menos, tá? Então, perceba, se você gosta dessa área, né, não só pela aventura, né, de você ser policial, né, e é uma carreira bastante dinâmica, né, também bastante estressante, você tem que ponderar aí se você tem perfil, né, para esse tipo de cargo, mas para quem tem perfil é muito legal, né? É bastante gratificante. E, além disso, né, vai se aposentar mais cedo. Poder se dedicar aí, inclusive, tem idade, vamos dizer assim, né, em relação às demais carreiras, até se dedicar a outras coisas, né, devido ao fato de que está garantido lá no parágrafo 4b, requisitos de idade e tempo de contribuição diferenciados para quem está num desses cargos que eu mencionei. O parágrafo 4c traz outro, então, critério para um outro grupo, né, que vai poder se aposentar mais cedo. E aqui é a questão da aposentadoria especial, né?
A aposentadoria especial era aquela que tem muita controvérsia se a pessoa, se a categoria, se o trabalhador, ele merece ou não, né? O que estava estabelecido antes, algumas categorias tinham lá no regulamento da Previdência Social, que ela tinha direito à aposentadoria especial, principalmente o pessoal que trabalhava no interior da terra, em mineração, né? Ou o pessoal que lida com raio-x e com materiais que são nocivos, né, à saúde. O parágrafo 4C, então, da Emenda Constitucional 103, deu uma organizada. Ele diz o seguinte: poderão ser estabelecidos por lei complementar, tá? Ainda tem que ter uma lei complementar para que venha regular efetivamente quando pode, quando não pode, né? O idade e o tempo de contribuição diferenciados, menores do que a regra geral, tá? Para a aposentadoria de servidores, aqui está tratando da aposentadoria especial dos servidores apenas, né, do RPPS, cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos que sejam prejudiciais à saúde, tá? Ou associação, né? Pode ser mais de um, químico e físico, físico e biológico, os três, né? Mas não pode caracterizar por categoria profissional, por exemplo, os mineiros, ou ocupação, né? Ou radiologista, etc e tal. Por quê? Porque pode ter mineiro que não está exposto a esse agente, pode estar lá trabalhando na administração da empresa. Então não basta participar da categoria, né? Precisa efetivamente comprovar a efetiva exposição a esses agentes químicos, físicos e biológicos, tá? E isso muitas vezes é difícil de você comprovar, né? Você precisa então ter o registro, né, muito bem delineado, muito bem colocado, documentado dessa exposição, para que no futuro você possa então pleitear, já que não pode ser mais por categoria profissional. Ah, eu sou da categoria lá dos mineiros. Não interessa, não é só por isso, né? Essa lei complementar aqui, ela vai exigir, né, requisitos, formas de comprovação que vão muito além do mero pertencimento a uma categoria profissional específica ou alguma ocupação específica. Vai precisar demonstrar a exposição aí aos vírus, né, que são agentes biológicos, a substâncias químicas prejudiciais à saúde, né, a raio-x, a radiação, etc., e outras coisas mais, ao amianto, né, que é uma substância química que já está comprovado, né, que faz mal à saúde. Então, a exposição é que vai contar, e não o mero pertencimento a uma categoria profissional. Questão de prova. Considerando-se as normas constitucionais relativas à Seguridade Social dos servidores públicos, é correto afirmar que a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão da aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que cuida o artigo 40 da Constituição Federal é vedada, ainda que se trate de servidores que exerçam atividades onde estejam expostos a agentes prejudiciais à saúde. Bom, essa é uma das exceções, né? Nós acabamos de ver que esses servidores onde ocorre a efetiva exposição, né, pode ter, então, sim, uma lei complementar vai dar requisitos e critérios diferenciados, né? Por isso que essa questão está errada. Parágrafo 5º. Os ocupantes do cargo de professor terão idade mínima reduzida em 5 anos, em relação às idades lá dos 62 e dos 65 anos padrão. Então, o professor se aposenta aos 60, a professora aos 57, tá? Mas tem que... qualquer professor? Professor de faculdade pode? Não. Tem que ser professor de magistério em educação infantil e no ensino fundamental e médio, ou seja, educação básica, né? Desde a creche, pré-escola, fundamental 1 e 2, ensino médio, tá? Fixado em lei complementar do respectivo ente federativo, tá? A regra do parágrafo 5º vale para professor da rede pública, mas a gente vai ver também que professor da rede privada também vai ter direito a essa redução aí lá no RGPS, ok? O fato é que 5 anos aí de redução, tá? Tem esses limites aqui, mas tem que ser professor da educação básica. Aqui tem um resuminho, né, dos professores federais, né? E esse limite aqui, bem lembrado, né? 57 e 60 é para professor federal, tá? Da rede pública federal, porque a emenda constitucional só vale para a União, né? 57 para mulher, 60 para homem, e mantendo lá os 25 anos de contribuição, além dos 10 anos no serviço público e 5 anos no cargo. Meu amigo, minha amiga, muito obrigado por sua atenção. Espero que tenha gostado de nossa aula. Convido desde já a você a adquirir o nosso curso regular, a olhar nossos artigos e a participar aí dos fóruns, das nossas redes sociais, com seus comentários.
teremos muito prazer em lhe atender e participar da sua preparação. Muito obrigado e até a próxima.